Ei, você já ficou revoltada com os números quando tentou fazer uma conta de matemática aplicada às finanças e não deu certo? Ou gastou horas e horas e horas para fazer alguma coisa que parecia tão simples? Geralmente, a matemática deixa as pessoas de cabelo em pé. Se você está passando por essa dificuldade, esse desafio, ou quer aprender mais sobre o que a matemática pode contribuir para as suas finanças, você chegou na websérie A Revolta dos Números. Então, a partir de agora, você vai ver todos os vídeos que você vê com este carimbo A Revolta dos Números. Eu vou estar trazendo para você conhecimentos de matemáticas aplicado às finanças. E começa agora. Este é o episódio número 1, a mágica dos juros compostos. Então, pega aí papel e caneta na mão que está na hora de mais uma aula aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. Tentou fazer uma conta, olhou para o Excel, para HP, na mão, na calculadora do celular e não deu conta de fazer. Então, você já ficou assim sem saber, tá, o que fazer com uma conta de matemática? Por exemplo, lá no ensino fundamental, você deve ter aprendido sobre o que eles chamavam de fórmula de Bhaskara. Depois aqui, completando com essa forma resolutiva de uma equação de segundo grau, que é o termo correto. Integral, se você foi para o ensino superior e estudou engenharia, alguma coisa de matemática. Esta é uma fórmula talvez a mais importante que nós vamos aprender hoje. Eu vou te ensinar como aplicar essa fórmula aqui dos juros compostos, mas tem outros, tá? Tem o número de Euler, tá? E tudo isso, muitas das vezes, trazem uma certa revolta naquelas pessoas que tentam entender a matemática e não conseguem. Meu objetivo nessa websérie é fazer você entender a matemática aplicada às finanças. Então é a revolta dos números. Vamos mostrar que dá para aprender de uma maneira mais simples. E pensando nisso, tá? Você quer aprender de verdade, colocar a matemática aplicada às finanças, então eu preciso saber, tá? Porque eu estou fazendo um conteúdo que é um conteúdo didático, talvez vai ficar conteúdo com vídeos longos, então eu preciso que você vá até o final. É uma série, é um conjunto de vídeos, esse é o primeiro, logo depois que sair o segundo, o terceiro, você vai acompanhando, então eu preciso saber se você quer, tá? Então se você quer, está no caminho, no lugar certo. Não desconheço na internet um conteúdo igual a este que eu vou preparar para você nesta sequência do jeito que eu quero que você aprenda. Então, comemore, porque a partir de agora nós vamos revoltar com os números e colocar isso em prática aplicado às finanças. Muitas das vezes você já teve aí raiva, tá? Não gostou do seu professor de matemática, tá? Tem um filme aí muito legal, tem vários filmes falando sobre professores de matemática. Esse aí é falando do John Nash, é uma mente brilhante. E sempre, tá, surge dúvidas. E quando você está numa sala de aula, aquele tanto de pessoas, você fala assim, prof, eu não vou fazer pergunta não vou passar aqui vergonha, vou ficar caladinho. E você volta para casa com aquela dúvida. Então, se você tem dúvidas, joga nos comentários que eu e minha equipe, nós vamos buscar nos comentários para criar esta websérie A Revolta dos Números para você. Tudo que um bom professor tem, independente da disciplina, chama-se didática, a maneira com a qual ele facilita o processo de ensino, a aprendizagem. E é o que eu mais amo fazer, criar possibilidades de você aprender algo que, em tese, seria complicado, de um jeito passo a passo, com uma didática, e é isso que eu vou fazer nesta websérie para você. Acredito que você já deve ter visto, passado por alguns problemas relacionados às finanças, tá? Então são vários. A matemática, ela é a base para investimentos, para as finanças, para a engenharia, para a arquitetura, até mesmo dentro da medicina, a parte da estatística é muito utilizado. Então, nós passamos anos e anos e anos dentro das escolas, seus filhos, você, para chegar e não aplicar na nossa vida. Por exemplo, por quanto tempo eu devo aplicar, professor, uma certa quantia a juros compostos a uma taxa de 1% ao mês para dobrar o meu capital? Você sabe resolver este tipo de problema? Tá? Outro problema, quanto de juros em termos de dinheiro e porcentagem eu vou pagar no financiamento da minha casa?
pelo prazo de 30 anos. Tem gente que faz financiamento de casa, carro, outros empréstimos dentro do banco, financiamento, e não sabe, não tem a menor ideia como que funciona uma tabela de amortização, sistema price, saque, misto, e são coisas que todas as pessoas deveriam saber. É isso que eu fico pé da vida, eu fico revoltado, tá? Porque na escola ensina coisas que às vezes a gente não precisa e aquilo que precisa, que vai ser aplicado de verdade na nossa vida, às vezes passa despercebido, deixa para o final do ano ou nem ensina. Não sei se você já passou por isso. Outros problemas. 150% do CDI, prof. Rende quanto por mês? Então são problemas que a gente vê todos os dias aqui no canal, nos meus treinamentos, nos meus cursos, com muitas dúvidas. Pode parecer simples, mas não é. Por exemplo, se eu investir R$500 todos os meses pelo prazo de 20 anos, com uma taxa de 0,75% ao mês, qual o valor futuro? Quanto que eu vou resgatar? Qual a matemática que está por trás disso? Você vai aprender tudo comigo nesta aula. Quando a gente fala sobre dinheiro, sobre finanças, existem duas variáveis importantes. Tá? Nós vamos trabalhar em cima do tempo e do dinheiro. Essas duas variáveis, tá, formam aí o nosso eixo na horizontal e na vertical. E o que acontece? Com o passar do tempo, aquele dinheiro vai crescendo. Regime de capitalização, podendo ser ele simples ou composto. Então, existem dois sistemas que você vai acompanhar comigo nesta aula que faz com que o seu dinheiro vá crescendo. Então, passa um tempo, ele cresce um pouquinho, passa um outro tempo, ele cresce mais um pouquinho. Então, com o passar do tempo, a tendência é que o dinheiro vá aumentando. Isso aqui quando nós estamos trabalhando com juros compostos, tá? Não é bem verdade quando você está investindo em renda variável, tá? Porque o tempo pode passar e o valor pode diminuir. Então, é importante que a gente entenda esta diferença. E qual é, prof, o conceito mais importante que uma criança de 3 aninhos precisa aprender? Se você está com seus filhos aí na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, chame seus filhos, crianças, adolescentes, pré-adolescente, vovó, papai, mamãe, papagaio, sogro, sogra, para entender este conceito. Porque se você entender isso aqui, a outra parte vai ficando mais fácil ainda. Agora, se você tiver dificuldade de entender esta parte, que são os fundamentos, depois você vai ficar boiando aí sem saber, sem entender o que está acontecendo. O conceito mais importante e antigo dentro das finanças está relacionado com os juros. Então, se nós buscarmos na história da matemática, desde lá atrás, 2000 anos antes de Cristo, tá? Aqui é uma reconstrução da cidade de Babilônia, já existia o conceito de juros. Só que naquela época não era através de moedas. As moedas, elas se assemelhavam a sementes. O que acontecia? Você buscava sementes para poder plantar e depois de um determinado período você tinha que devolver aquela quantidade de sementes que você tinha mais um outro saco. Este outro saco com mais sementes eram os juros. Então, se a gente pensar assim, mas espera aí, o que são juros de uma maneira simples? Então, a definição de uma maneira simples para juros, nós estamos falando de aluguel. Você paga juros quando você não tem dinheiro à vista para comprar alguma coisa. Então, hoje, por exemplo, quando você usa o cheque especial, o cartão de crédito, uma linha de crédito, financiamento, você está comprando algo no dia de hoje, no valor presente, só que você não tem dinheiro. E aí você faz um acordo com aquela pessoa, com aquela instituição, de pagar em parcelas no futuro. E aí, no futuro, a gente sabe que existe um risco. E para correr este risco, quem está te emprestando ou vendendo uma mercadoria vai cobrar uma parte em aluguel. Então, olha, eu vou te emprestar o dinheiro suficiente para você comprar seu carro, sua casa, fazer uma viagem. Depois você vai me pagando aos poucos. Nestas parcelas estarão presentes uma parte para amortizar a dívida e uma outra parte que é o pagamento de juros. Mas isso, olha, é mais velho do que andar para frente, tá? Então você está vendo aí que data de mais de 4.000 anos e tem gente até hoje que não sabe como utilizar. Então vamos lá. Fundamento básico que você precisa saber para colocar em prática tudo isso. Existe um fluxo de caixa, tá? Uma linha do tempo, tá? Onde hoje você está recebendo aqui, colocando uma certa quantia de dinheiro e lá no futuro você vai
receber. Se você está emprestando esse dinheiro num CDB, num Tesouro Direto, numa LCI, numa LCA, ativos de renda fixa, você já tem uma previsão do que vai acontecer lá na frente. Então, lá no futuro, se você investiu num CDB, num Tesouro Direto, por exemplo, você vai receber juros, tá? E, junto disso, também você recebe o capital, ou seja, aquele valor que você colocou lá, né, no dia de hoje, lá atrás, eu já pensando no futuro, tá? Juntamente com os juros, ou seja, uma parcela que será colocado, adicionado ao capital, e isso vai fazer um montão de dinheiro. E esses juros, tá? Ele é um pedaço, tá, daquele dinheiro que você colocou, tá? E geralmente ele é medido em porcentagem. Então, suponha que os juros nesta simulação, nessa situação, sejam cobrados de 10%, tá? Então, vamos olhar. O que significa isso, né? Nós já dissemos que aluguel é igual aos juros que a gente tem, o dinheiro aplicado, vezes a taxa de juros, vezes o tempo. Então, eu vou multiplicar para descobrir quanto que vai ser o aluguel. Então, o aluguel vai ser com base no valor que eu investi ou eu tomei emprestado, versus uma taxa pré-acordada, podendo ser pré-fixada ou pós-fixada. A gente vai ver isso em outras aulas da revolta dos números. E o tempo, né? Quanto mais tempo passar, mais você vai ficar devendo ali para aquela pessoa ou você vai receber, que é a melhor parte, não é isso? Então, vamos dar nome agora. Os juros, tá? Onde era aluguel, vamos chamar de juros. Tá? Esse saquinho de dinheiro aí, esse bolsinho de ouro aí, é o capital, tá? Esse carrinho com o símbolo de porcentagem é a taxa e a ampulheta aí é o tempo. Então, os juros podem ser calculados da seguinte maneira: capital, que a gente vai chamar de C, vezes a taxa, que por enquanto vamos chamar de I, vezes o tempo, que vamos chamar aqui de T. Então, essa velha forma já é conhecida, talvez você já tenha estudado, ela vai trazer o conceito, o fundamento de juros simples, quando a gente calcula para um período e para o próximo período os juros não são somados do período anterior, mas sim do período inicial. Então, são poucas as utilizações de juros simples hoje no Brasil, mas é um fundamento para nós entendermos o que acontece com os juros compostos. Pode parecer simples, mas muitas pessoas ainda não conseguem entender o conceito de porcentagem, tá? E como colocar isso em prática na sua vida. Então, imagine que hoje, tá, você colocou lá R$1.000 e depois de um ano você quer buscar uma certa quantidade de dinheiro que você investiu, então você vai ter os juros e o capital. Supondo que estes juros sejam de 10%, o que isso significa, prof? É aqui que você começa a entender as coisas que são simples, mas que de passo a passo você chega em conceitos extremamente avançados, como você vai ver comigo em toda essa série. O que significa, então, 10%? Significa 10 para cada 100. Então, 10 por 100, 10%, porcentagem, percentagem, todos esses termos foram utilizados, estão corretos aí para caso você leia, escute alguma coisa assim, escreva, estará certo para você. Então, numa maneira de escrever isso através de uma fração, seria 10 dividido para 100. É uma proporção, é uma comparação. Eu estou comparando. Para cada 100, eu tenho que pagar ou receber R$10, né? Cada R$100 eu pago ou recebo R$10 se a taxa de juros for de 10%. Tá? Quando a gente corta, simplifica esses dois zeros, eu posso simplificar o de cima com o de baixo. Você lembra disso? Lá na quinta série, sexta, sétima, né? Você aprendeu isso, espero que ainda se recorde, tá? Vai ficar o quê? 1 sobre 10. Então, 10 sobre 100 é a mesma coisa de 1 sobre 10, ou ainda 0,10. Então, quando eu multiplico um número por 0,10, eu estou procurando a 10ª parte daquele número, ou 10% daquele número. Então, você vai poder entender tudo isso. Existem ferramentas, aplicativos, softwares que eu vou ensinar você a utilizar nesta websérie A Revolta dos Números. Se você está gostando, hashtag A Revolta dos Números, coloca lá pra gente aqui abaixo nos comentários, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? Vamos calcular quanto vai ficar esta fórmula, já que podemos calcular os juros através de juros é igual capital, que é o C, vezes I, que está aqui, vezes T, que é o tempo. Então, vamos colocar aqui. Então, os juros, capital de 1.000, a taxa 10 sobre 100, 10%,
vezes 1, que foi um ano aqui nessa simulação. Se eu simplificar, cortar esses dois zeros de cima com o de baixo, cortar esses dois zerinhos que estão aqui, vai ficar 100 vezes 1 vezes 1. Então, quanto que vai dar os juros? 100. Se isso aqui for em reais, neste caso aqui é R$100 de juros. Lá na frente eu vou receber o capital adicionado dos juros após um ano. Então, se eu fizer este cálculo, nós estamos com o fundamento de montante. O que é montante, prof? É um montão de dinheiro que vai ter lá no futuro. Então, quando a gente olha para isso, eu estou somando o capital investido, o capital inicial, o valor que estava no presente, adicionado com os juros que eu vou receber no futuro. Então, quando você investe no Tesouro Direto, lá no final você recebe o valor investido mais os juros para o pré-fixado e também para o IPCA com fluxo de caixa simples. Tá? Então, no CDB, mesma coisa. LCA, LCI, mesma coisa. Até na caderneta de poupança vai funcionar desta maneira. Legal? Então, o que nós precisamos entender? O que está lá na frente, tá? No futuro, ele pode ser chamado de montante, valor futuro ou valor de resgate, tá? Então, todas essas terminologias vocês vão encontrar no dia a dia dentro das finanças. Às vezes você está lendo um relatório da sua empresa, às vezes você está investindo inicialmente no Tesouro Direto ou algum ativo dentro do banco, tá? E a gente precisa entender como que essas contas são feitas. Então, para nossa definição, montante é igual ao valor de capital inicial somado dos juros, daquele percentual que você vai receber se você estiver investindo e você vai pagar se você estiver fazendo um investimento. Então, montante M é igual a C mais J. J de juros, C de capital, M de montante. Bem legalzinho, né? Bom, isso aqui é bem antigo, tá? Daqui um pouquinho eu trago uma terminologia nova para você, tá? Bom, mas nós sabemos, vimos agora há pouco, qualquer coisa você volta à aula, que juros é igual capital vezes I vezes T, CIT. Então, o que a gente vai fazer? Vamos substituir aquele J por capital vezes I vezes tempo. Agora, observe que esses dois C de capital são iguais. Eu vou fazer aqui o fator comum em evidência. Eu vou colocar o C, que é comum nas duas parcelas, em evidência e vai ficar desta maneira. C, montante, é igual a C, que multiplica 1 mais IT. Desta maneira, eu consigo calcular o montante na aplicação de juros simples. Bom, mas na poupança não é juros simples, no Tesouro Direto não é juros simples, LCA, LCI não é juros simples, todos esses investimentos, 99% dos investimentos no Brasil, eles são através de juros compostos, mas eu preciso da base para te levar para o próximo passo. Então, venha comigo. Quando a gente coloca em prática, descobrindo o montante através do valor de capital, 1.000, mais 1, que multiplica, né, mais 0,1 vezes 1, ou 0,10, tá? A hora que eu resolver isso aqui, vai fazer bem simples, né? 0,10 vezes 1 dá 0,10, tá? 1 mais 0,10 dá 1,10 e 100, e 1.000 vezes 1,10 vai dar 1.100. Então, de maneira direta, eu já calculo o montante, ou seja, o montão de dinheiro que vai acumular lá no futuro, se assim fosse juros simples. Mas nós precisamos entender como funciona a mágica dos juros compostos, ou seja, é isso aqui que move, tá, a humanidade. É esse aqui que constrói impérios, é esse aqui que vai construir a sua liberdade financeira. Todo mundo deveria ter aprendido juros compostos e colocado em prática, porque eu sei que tem pessoas que aprenderam e não colocam em prática. Eu fui uma dessas pessoas por muito tempo e agora a gente coloca os juros compostos a nosso favor, unido às mudanças de hábitos e comportamento que a gente tem. Então, imagine que você tem aí no dia de hoje um pequeno investimento, um potinho de bolsinho de ouro, tá? E aí daqui vamos chamá-lo de C, nosso capital por enquanto, tá? Depois de um ano, observe que este bolsinho de ouro ele tem que crescer um pouquinho mais. Mas por que que cresce, prof? Porque tem os juros. Lembra que é o capital adicionado de uma taxa? Então aqui também tem uma taxa, então vamos imaginar que essa taxa fosse de 10%. Então o bolsinho de ouro aí está crescendo um pouquinho mais, concorda? Depois de mais, né, 2 anos decorridos, o que acontece? O bolsinho de ouro ficou ainda maior. O que está acontecendo aqui? Nós estamos tendo mais uma evolução. Agora observe, no ano 2, após 2 anos, os 10% é sobre o saldo anterior.
ou seja, aquele potinho que ficou maior, no próximo vai ter juros sobre aquele potinho grande e não sobre o pequeno. Quando for decorridos, passados 3 anos, olha o potão. Ficou um potão bem maior, né? Você quer um pote grande ou um potinho pequenininho, né? Eu acho que você não quer aquele pote menor. Então, isso aqui acontece porque, novamente, nós estamos simulando aqui mais 10% ao ano. E esta onda, né, esta função, ela é chamada de função em juros compostos. Nós vamos ver como que ela se dá. Observe que no ano 1, se nós aplicarmos a fórmula de juros simples, ela vai ser assim, M1 do montante 1 é igual ao capital 1 mais I, porque o tempo é 1, então o tempo ali vai ficar I vezes 1, vai dar o próprio I, tá? Não vou substituir o I aqui agora. No segundo ano, observe que eu tenho que calcular os juros sobre o valor do mês anterior. Então, esse termozinho que está dentro do parêntese 1 mais I, ele é o que nós chamamos de fator de acumulação. Ou seja, quando é 1 mais alguma coisa, esse 1 mantém o capital, esse mais alguma coisa é que vai fazer o seu dinheiro crescer. Então, a gente chama isso de fator de acumulação. No segundo ano, a hora que eu for calcular o montante 2, ele é o montante 1, que é do mês anterior, vezes o fator de acumulação. Então, observe aí que eu tenho M1 vezes 1 mais I. Então, se eu vou lá para o terceiro montante, M3 é o montante do mês anterior, M2, vezes o fator de acumulação, que é 1 mais I. Então, observe que esse 1 mais I, ele está se repetindo nesses fatores aí, que ele vai aumentando mês após mês. Então, olhando para este gráfico, o que a gente percebe? Olha, o momento 1, o montante 1, tá? Ele seria capital 1 mais I. O montante 2 é o montante 1 vezes 1 mais I. Só que nós vamos pegar o montante 1 e substituí-lo. Olha lá na primeira linha da equação, C, que multiplica 1 mais I, eu vou colocar no lugar do montante 1. Agora, observe que esses dois fatores de acumulações, né, o fator de acumulação, 1 mais I, virou uma multiplicação, que a gente chama de potência, de multiplicação, né, de potências com a mesma base. Mas cadê as potências, prof? Olha ali, cada um tem a potência 1, tá? Quando não existe, é como se fosse 1 ali. Então, aqui eu estou multiplicando, né, uma multiplicação de potência com mesma base. Então, quando eu multiplico potência de mesma base, tem uma regrinha que eu conservo a base, eu mantenho a mesma base e somo os expoentes. Então, eu vou somar 1 mais 1. Quando eu somar 1 mais 1, vai dar 2. Observa essa fórmula, que no montante 2, lá na frente tem um 2 elevado. Então, no montante 2, capital 1 mais I elevado ao quadrado, tá? Se a gente levar isso para o terceiro mês, vai ficar montante 3, C, que multiplica 1 mais I elevado ao cubo. Nós estamos vendo um processo de indução, um processo de lógica que está existindo. Se eu dissesse para você e perguntasse qual é o montante no ano 4, após 4 anos, você vai dizer M4 é igual a C, que multiplica 1 mais I elevado a 3. E depois de 30 anos, tá? Vai ser C, que multiplica 1 mais I elevado a 30, porque nós estamos medindo aqui o tempo em anos, tá? Então, isso aqui é importante que você entenda. E aí, de modo geral, nós temos que o montante após um tempo T, tá? O tempo 1, 2, 3, 4, 5 de juros compostos, é dado por capital, que multiplica 1 mais I elevado a T. Então, nós temos aqui agora uma potência. Então, este é a fórmula, né? Este é o método para calcular o montante, tá? A juros compostos aplicados a uma taxa I após um T de tempo, após um T tempo, tá? Que a gente vai aplicar e a gente vai começar a ver isso aí aplicado agora na vida real. Então, se nós pegarmos ali, suponha que você investiu R$1.000 pelo prazo de 3 anos, como está ali, a uma taxa de 10% ao ano. Qual o valor do montante? Qual o valor do futuro? Valor de resgate. Eu vou usar muito daqui a pouquinho só a palavra valor futuro e valor presente com você, mas vamos fazer as contas. Vamos pegar aquela formulazinha lá. O montante no terceiro ano vai ser igual a 1.000, que é o meu capital, 1 mais 0,10, que é a minha taxa, elevado a 3. Então, quando eu fizer essa continha, R$1 mais 10, que está dentro do parênteses, né, 10 centavos, vai dar 1,10 elevado ao cubo.
Nosso problema é resolver esta potência, tá? Essa potência não é tão simples assim. Com 3 até fácil, né? Mas com 7, com 8, com 10, com 200, imagina, tá? Você vai ficar horas e horas, dias, anos para poder calcular. O crime não compensa. Já já a gente vai aprender isso com um aplicativo nas outras aulas, tá? Então, se eu fizer essa conta, vai dar 1.331. Então, eu já calculei o montante já está pronto, tá? E o nosso grande amigo Albert Einstein, ele já dizia, né? Agora você já está enxergando isso, né? Os juros compostos são a força mais poderosa do universo e a maior invenção da humanidade, porque permitem uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. Bom, quem conhece os juros compostos faz o dinheiro trabalhar para ele. Quem não conhece, paga. Então é importante que você entenda como colocar juros compostos para trabalhar para você. E aí a gente fica revoltado, né? Qual que é a revolta dos números? É que você passa anos e anos e anos na escola, estuda um tanto de coisa e não estuda o que precisa. Então, observe aqui que após 3 anos, você aplicou 1.000 e tem uma função crescente, a gente chama de função exponencial, que vai te levar ao valor de 1.331. Não é uma reta, não é uma reta, presta atenção nisso, você não está vendo eu desenhar uma reta, ela começa menorzinha, depois ela vai subindo, 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 depois ela explode, tá? É uma função exponencial, e essa função é dada por esta lei, por esta regra, por esta fórmula, que já já a gente vai trocar. Lá atrás, em 1900 Guaraná de rolha, 1900 bolinha, bolinha, tá? A gente usava o M, o C, o I e o T. Com o avanço das planilhas, tecnologias, aplicativos, a gente já não usa mais esta linguagem, então nós fazemos uma troca, tá? Então observe aqui que nesse fluxo de caixa que eu te mostrei tinha o C, que é o capital, o montante lá na frente e o tempo, tá? E agora a gente vai colocar no valor do capital, vai ficar o PV, tá? Então observe ali que fez uma troca entre o C e o PV. PV significa valor presente. O N, tá? Nós vamos trocar ele, tá? O T com o N, tá? Então o T nós trocamos com N, N de períodos, tá? E você vai entender isso logo à frente, tá? E aquela fórmula agora, ela é modificada, né? Onde tem montante M vai virar FV, significa valor futuro. Onde tem C vai ficar PV, que é valor presente, tá? Onde tem o T vai ficar N e o I a gente não vai mexer nele. Então, de uma maneira geral, PV significa valor presente, valor inicial, valor de investimento. FV, valor futuro, valor de resgate, montante. Tá? N é o tempo e I a nossa taxa de juros. A partir de agora, estas variáveis, elas fazem parte do nosso dia a dia. Se você for nos Estados Unidos, na Europa, na China, na Ásia, não importa. Se você falar sobre essas variáveis, tá? Você vai ter a mesma linguagem, tá? A matemática aplicada às finanças. Sabe, aquele problema que a gente começou, por quanto tempo eu devo aplicar uma certa quantia a juros compostos de 1% ao mês para dobrar o meu capital? Esse é um problema que muitas pessoas têm, né? Querem resolver e às vezes não conseguem. Então, bora lá que eu vou resolver e mostrar aqui para você. Então, vamos ver. Valor futuro igual a valor presente, 1 mais I elevado a N, uma potência. Então, a gente já tem aqui a fórmula, tá? Então, vamos substituir. Eu quero que o FV seja o dobro do PV. Não importa se é 10, 15, 20 mil, R$1, eu quero que o meu FV seja o dobro do PV. É isso que o problema está falando. Então, eu só troquei onde tem FV, pus 2 PV, PV continuou PV, a taxa a gente sabe que é 1%, que se escreve 1 sobre 100, que é igual a 0,01, e o tempo é o que nós estamos procurando, tá? Então eu vou, olha lá, dá para simplificar, cortar esses dois P's. Um está do lado direito, esquerdo, outro lado direito do sinal de igual, ambos estão multiplicando, então eu posso, tá, através desta operação, simplificar os dois. E aí vai ficar assim, 2 igual a 1,01 elevado a n. Esse aqui é o terror. É o terror quando nós estamos na escola, que nós estamos falando de uma função exponencial. E para resolver essa bendita função exponencial, deveríamos utilizar logaritmo. E isso aqui deixa as pessoas de cabelo em pé, algumas sem cabelo, outras ficam doidas, porque não é algo que a gente usa no nosso dia a dia. Mas já que a gente usa dinheiro no dia a dia, vamos entender para que serve esse raio de logaritmo, né? Então aqui dá para a gente poder aplicar o logaritmo nos dois lados da equação. Então, eu vou equilibrar. Uma equação significa um equilíbrio. E quando eu aplico log de um lado, eu tenho que aplicar do outro, porque senão eu quebro
o equilíbrio, eu quero a balança, tá? Então, eu vou colocar log de 2 é igual a log de 1,01 elevado a n, porque não mudou nada, tá? Se eu tiro o log daí, como se fosse uma variável, volta a ser a equação de cima, tá? Existe uma operação, uma propriedade, não vou detalhar agora, que aquele n que está na potência, eu posso trocar e colocar ele na frente do logaritmo, tá? E aí vai ficar mais ou menos assim, ó, log de 2 é igual a n, que multiplica log de 1,01. Calma, em outras aulas eu vou te explicar como você faz isso, ó, com cliques, mas você precisa entender os fundamentos, para depois você não ficar falando. Eu não sei para que serve logaritmo. Bom, tem aplicação. Agora eu quero saber se você vai aprender aqui comigo, tá? Quando eu passar dividindo o log de 1,01 para o lado esquerdo, vai ficar dessa maneira, log de 2 dividido por log de 1,01. Com uma calculadora de celular aí você consegue fazer isso, né? Calculadora simples, você vai perceber que o n vai ser igual a 69,66. Ou seja, o que significa isso, prof? Significa que para um capital, qualquer que seja ele, dobrar, são necessários aproximadamente 70 meses se a taxa de juros compostos for de 1% ao mês. Então, observe aqui que aquele valor de 1.000, se eu aplicasse, depois de 70 meses, no valor futuro, ele vira 2.000. Então, agora eu já começo a entender os elementos, fundamentos. Eu quero facilitar a sua vida, mas esses fundamentos são importantíssimos para a gente poder dar sequência na revolta dos números. Então, e quando for capital diferente? Professor, você fez com 1.000. E se fosse com 50 reais? Mesma coisa, não muda. Olha, 50, o dobro de 50 é 100. Não muda. Tá? O que que tem aqui? Tem uma fórmula por trás, que se você quer dobrar um capital a uma taxa de 1% ao mês, tá? Você vai precisar de 70 meses. É aqui que vem aqueles conceitos de fluxo de caixa descontado, PL, PVP, ROI, né, premissa do que vai acontecer com a empresa na frente, taxa interna de retorno, um tanto de coisa que nasce a partir desses conceitos que você não souber, lá na frente você vai ficar lendo números, falando igual um papagaio e não vai saber para que serve, tá? Um tanto de gente sabe ler números. Você mesmo tem nas suas mãos um celular que tem calculadora, que nós vamos utilizar nas próximas aulas, e muitas das vezes a pessoa tem ali o recurso, mas não sabe o que fazer com aquele recurso. Uau, que tanto de conteúdo! Se você chegou até o final, hashtag até o fim. Professor, cheguei até o final. Esta foi a primeira aula da websérie A Revolta dos Números. O objetivo nesta websérie é trazer para você todo o conteúdo de matemática aplicado às finanças para você não ficar viajando mais na maionese, para você não ficar boiando quando tiver relatórios, quando você tiver que analisar, quando você estiver assistindo aula de um outro professor, de um outro youtuber, estiver falando aquelas palavras difíceis, tá? Aqueles termos muito técnicos. A partir de agora você vai aprender tudo isso de um jeito simples, didático e objetivo. Legal? Bom, espero que você tenha gostado desta aulão. Ficou grande, hein? Que legal, que bom. Realmente o objetivo era trazer um conteúdo só para os fortes que chegaram até o final. Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu, tchau, tchau!